Olá pessoal, tudo bem? Resolver aqui algumas questões da lista de vocês, né? A lista de seno, lei dos senos e cossenos, tá? Primeira questão 3 diz o seguinte: a medida do cosseno do maior dos ângulos internos do triângulo. Então, falou do maior dos ângulos internos do triângulo, tá? Então, a questão pede isso aqui. Cujas medidas dos lados são, respectivamente, 8, 10 e 15 metros. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou desenhar aqui o triângulo, tá? Fazer assim, ó. Tá? Então, aqui 15 metros, maior lado, 8 metros e aqui 10 metros. Sabemos que o maior ângulo se opõe ao maior lado do triângulo, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que esse aqui, ó, vai ser o maior ângulo, que eu vou chamar de alfa, tá? Então, para isso, eu vou usar a lei dos cossenos. Por que isso? Porque nós temos, repara, nós temos um lado, o ângulo oposto a esse lado, e os lados que formam esse ângulo. Então, lei dos cossenos, vou te lembrar aqui como calcular, tá? Olha só, a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado, menos o dobro de BC, vezes o cosseno desse ângulo alfa. Lembre-se, esse ângulo alfa tem que ser oposto ao lado A, tá? Então, como A é 15, então vou substituir aqui, ó. Vou fazer aqui a conta, ó. 15 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, menos o dobro de 10, vezes 8, vezes o cosseno de alfa. Então, 15 ao quadrado, 225, que é igual a 100, mais 64, menos 2 vezes 8, 16, vezes 10, 160, vezes o cosseno de alfa, tá? Então, aqui, ó, 225, que é igual a 164, menos 160, vezes o cosseno de alfa, tá? Agora, eu vou fazer assim, ó, 225 menos 164, que é igual a menos 160, vezes o cosseno de alfa. Ao realizar a subtração, encontraremos 61, que é igual a menos 160, vezes o cosseno de alfa. Então, o cosseno de alfa, ele é igual a 61 sobre menos 160, que por sua vez vai ser igual a menos, né? Temos uma divisão de um número positivo por um negativo. Então, na divisão, você sabe que sinais diferentes, resultado negativo. Então, ao realizar a divisão, encontraremos o número 0,38125. Beleza? Então, está respondido. Essa é a resposta. Beleza? Então, a resposta correta, letra A. Então, está aqui. Letra A. Então, essa foi a questão 3. Agora vamos partir para a questão 4. Vamos lá. Vamos ver aqui as informações. Sandro é velejador e está participando de uma competição. O barco de Sandro está se deslocando em linha reta. Então, informação importante. Está se deslocando em linha reta. Identifica os pontos A, B e C marcados na carta náutica por onde o seu barco vai passar. Então, temos 3 pontos A, B e C. Vamos ler aqui, ó. Quando o barco está no ponto A, ele avista um farol na costa e mede o ângulo FAC de 30 graus. Então, tá aqui, ó, FAC 30 graus. Após navegar 4 milhas náuticas, então, informação também importante, o barco chega no ponto B. E ele calcula o ângulo FBC e encontra 75 graus. Qual a distância em milhas náuticas do ponto B ao farol? Então, fazer o seguinte, deixa eu começar aqui.
nós temos o ponto A, ponto B e aqui o C, tá? O F, ele está do outro lado, então tá aqui o ponto F, bem aqui, tá? Aqui, FA, vou ligar, tá? Vou ligar aqui, FB, e agora, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ligar aqui de B até C, pronto. Então, tá comigo, ó. Agora o ângulo F, vamos ver aqui na questão, ó. Vamos lá. O ângulo FAC mede 30 graus. Então, deixa eu trocar de cor aqui. Eu vou escrever esse ângulo aqui, ó, que mede 30 graus. O ângulo, agora o próximo ângulo é o ângulo FBC, tá? Então, olha só. Deixa eu trocar aqui a cor. FBC. Então, eu vou ligar aqui, ó. FAB, tá? Então, o ângulo FBC mede 75 graus. Essa é a informação que a questão nos deu, tá? Então, o que acontece aqui? A questão pediu a distância de B ao farol, ou seja, a questão pediu essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, FB, X. Perceba também que aqui, ó, esse ângulo FBA, ele é um ângulo suplementar ao ângulo de 75 graus, ou seja, ele mede quanto? 105 graus, porque a soma tem que resultar em 180. Isso, consequentemente, isso nos garante que esse ângulo mede, né, 45 graus. Tranquilo? Então, peraí. Nós temos o que aqui? Nós temos X, o ângulo oposto a X, que é 30 graus, tá? Temos o ângulo de 45 graus. AB, a questão nos fala que quando ele andou em linha reta 4 milhas náuticas, chegou no ponto B, partindo de A. Então aqui, jovem, aqui mede quanto? Mede 4. Ou seja, se eu tenho lado e ângulo oposto, vou usar lei dos senos, tá? Vou lembrar aqui, ó, lei dos senos. O lado sobre o seno do ângulo oposto a ele é igual ao outro lado sobre o seno do ângulo oposto, que é igual a C sobre seno do ângulo oposto, que é igual ao dobro do raio da circunferência que circunscreve esse triângulo, tá? Então, essa é a definição. Agora, vamos aplicar a lei dos senos. Aqui, ó, X está para seno de 30 graus, assim como 4 está para o seno de 45 graus. Tudo bem? Então, agora, vai ficar assim, ó. Só substituir. X sobre 1 sobre 2 é igual a 4 sobre raiz de 2 sobre 2. Então, temos aqui uma proporção, né? Proporção, multiplico os meios pelos extremos. Desse modo, nós teremos isso aqui, ó. Nós teremos x que multiplica raiz de 2 sobre 2, que é igual a 4 vezes 1 sobre 2. Então, vamos lá. Primeiro passo é, já aqui, ó, simplificar, cortar o 2. Logo, nós teremos agora x raiz de 2 é igual a 4. X é igual a 4 sobre a raiz de 2, que eu vou racionalizar. Para isso, vou multiplicar por raiz de 2, em cima e embaixo. Obteremos x igual a 4 raiz de 2 sobre a raiz quadrada de 4. Então, x, por sua vez, é igual a 4 raiz de 2 sobre 2. Podemos dividir aqui, ó, 4 e 2, tá? Então, ao dividirmos, encontraremos x igual a 2
raiz de 2. Portanto, essa, jovem, é a resposta correta. Beleza? Resposta correta, letra B. Então, tá aqui, tá resolvido, tá? Vamos lá, mais uma questão. Questão número 6. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. A prefeitura de certa cidade vai construir sobre um rio que corta essa cidade uma ponte que deve ser reta e ligar dois pontos A e B, localizados nas margens opostas do rio. Para medir a distância entre esses pontos, um topógrafo localizou um terceiro ponto C, distante 200 metros do ponto A, e na mesma margem do rio, onde se encontra o ponto A. Usando um teodolito, instrumento de precisão para medir ângulos horizontais e ângulos verticais, muito empregado em trabalhos topográficos, o topógrafo observou que os ângulos BCA, então BCA e CAB, mediam, respectivamente, 30 e 105 graus, conforme ilustra a figura a seguir, tá? Então, o que acontece? Nessas informações, é correto afirmar que a distância em metros do ponto A ao ponto B. Então, a questão pede a distância em metros do ponto A ao ponto B. Então, a questão pede isso aqui, ó. Pede essa distância aqui, que eu vou chamar de x. Beleza? Olha só, temos um ângulo de 105 graus, um ângulo de 30 graus. A soma deles resultará em 135 graus. O que falta, na verdade, falta 45 graus para completar a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu esboçar aqui um triângulo, tá? Pare primeiro, para ficar mais visível, tá? Então, tá aqui, ó. 105 graus. Aqui, 30 graus. E aqui, 45 graus. Essa distância aqui é igual a 200, tá? E a questão pediu esse valor aqui, ó. Pediu x. Para resolver, vamos usar que lei? A lei dos senos, tá? Vou fazer aqui embaixo, ó. X está para o seno de 30 graus, assim como o 200 está para o seno de 45 graus, tá? Então, agora, vamos resolver. Já armamos aqui, montou a conta. Vamos lá. X está para 1 sobre 2, assim como o 200, ele está para o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Proporção, vamos lá, ó, multiplico os meios pelos extremos. Então, vai ficar assim, ó, x que multiplica a raiz de 2 sobre 2, que é igual a 200 vezes 1 sobre 2. Posso cortar o 2 de um lado e do outro. Teremos x raiz de 2, que é igual a 200. X é igual a 200 sobre raiz de 2, tá? Então, aqui, ó, eu vou multiplicar para racionalizar, beleza? Teremos, então, a seguinte situação. X é igual a 200 raiz de 2 sobre raiz de 4, tá? X é igual a 200 raiz de 2 sobre 2. Então, x, por sua vez, é igual a 100 raiz de 2. Portanto, resolvida a questão, alternativa correta, letra D. Beleza? Game over.